com a regulamentação da lei. Porque hoje a lei sem regulamentação, ela gera precarização. Nós somos contra o trabalho escravo. Nós somos contra a precarização do trabalho e da falta de direitos e garantias para o trabalhador. Então nós temos que regulamentar essa lei e votar nos destaques as matérias que são favoráveis ao trabalhador. Porém, nós temos que sim ser favoráveis à terceirização, porque essa é uma realidade mundial. Nós não podemos fugir dela. Prática, né? No Isso mundo é fato. inteiro, há 30 anos no Brasil. Então, nós temos que ser muito coerentes, não podemos enganar a população com isso, com a história de que a terceirização vai acabar com o emprego, vai acabar com o concurso público. Isso é mentira. Não acredite nisso. Seguindo com a pauta, olha, o deputado Alan Rick também foi notícia essa semana, porque foi divulgado um documento do gabinete do deputado relacionado à contratação de uma banca de advogados, um escritório de advocacia, para dar assessoria jurídica ao deputado. E aí deu-se várias interpretações a esse negócio que foi feito entre o gabinete e um escritório de advocacia. Toda assessoria jurídica que presta serviço para um deputado recebe normalmente, isso é praxe, é legal. No entanto, atribuiu-se ao deputado uma postura de censor, que estaria contratando advogados para monitorar tudo o que é publicado em relação ao deputado e, eventualmente, entrar com ações contra as pessoas que fazem críticas ao deputado. E aí eu pergunto, deputado Alan Rick, até que ponto isso é verdade, isso procede, esse documento que foi publicado, a que ele se refere, enfim. Rogério, todo deputado pode contratar uma assessoria jurídica. Isso é a praxe, como você mesmo falou. Desde que possa defendê-lo em situações no âmbito judicial, até para lhe prestar assessoria jurídica, no âmbito de matérias legislativas, etc. Contratei uma assessoria jurídica e na nota de contratação, do pagamento da empresa, constava lá a defesa do deputado em eventuais crimes contra a sua honra. Acompanhamento e tal para defesa de eventuais crimes contra a sua honra. Crimes contra a honra estão previstos no Código Penal, artigos 138, 139 e 140. A injúria, a calúnia e a difamação. Isso nós não podemos tolerar. Nós podemos divergir, opinar, conversar. Existe uma frase atribuída a Voltaire que diz assim: eu posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte teu direito de dizê-lo. Eu tenho 18 anos de TV Gazeta. Nunca fui processado por agredir alguém. 18 anos, Rogério. Porque sempre fiz críticas duras, mas no campo das ideias. Nunca agredi uma pessoa. Uma coisa é alguém dizer assim: eu não gosto do Rogério, ele é um jornalista medíocre. Essa pessoa está fazendo uma crítica ao seu trabalho. Outra coisa é a pessoa dizer assim: o Rogério Venceslau é um ladrão. Ele está ferindo a sua honra. Esta é a diferença. Está atribuindo a você uma conduta que a lei define como crime. E isso é ferir a honra. E qualquer cidadão tem o direito de se defender. Sabe o que acontece? Nas redes sociais, Rogério, muitas pessoas acham que ali é um terreno... Terra de ninguém. Terra de ninguém. Onde se pode agredir as pessoas. Você sabia que vários jovens no Brasil, eu não me recordo o número agora, mas li uma reportagem sobre isso, se suicidaram depois de crimes bullying, contra a né? honra, bullying. São crimes contra a honra, são bullying praticados na internet, nas redes sociais. Jovens que se mataram porque ou sofreram bullying, ou sofreram chacota. Você sofrer uma crítica é normal, o político tem que entrar na vida pública sabendo que vai ser criticado. Por exemplo, estou sendo muito criticado pela questão da terceirização e agora eu tenho a oportunidade de mostrar a realidade dos fatos para muitas pessoas. E eu tenho, com todas elas que vão na minha fanpage, eu vou conversando: olha, gente, não é assim, a matéria não é bem dessa maneira, estão vendendo aí um peixe estragado para vocês, estão mentindo para vocês. A realidade é esta. Deputado. Então, uma coisa é a opinião, outra coisa é o crime contra a honra. E eu vou me defender sim, Rogério, porque o crime contra a honra, ele atinge a você, a sua família e a toda a sua história. E nós não podemos permitir isso. Qualquer site cidadão. de notícias aqui da capital chegou a estampar uma manchete dizendo que o deputado Alan Rick é intocável. O senhor é intocável, deputado? Nada, pode me pegar, me tocar, conversar. Eu sou uma pessoa totalmente aberta, eu sou uma pessoa do público, Rogério. A minha vida inteira eu lidei com o público, com as pessoas, aqui no Gazeta Entrevista, no Alerta Consumidor, no Telejornal, né? Na minha vida como pastor, como líder na igreja. Então, esse tipo de coisa tem que ficar muito clara. Às vezes criam uma polêmica para nos atingir. Aliás, por falar nisso... Na verdade, Rogério, tem notícias alguns... de que o senhor estaria sendo vítima de fogo amigo.
O que, é que o senhor Não, tem a dizer? eu não vejo dessa maneira. Eu não faço. Aí é uma questão assim, ilação. Se eu não sei quem é que está por trás disso, eu não posso fazer uma ilação. Não é? Então, eu entendo o seguinte: o site, a pessoa pode fazer a crítica normal, isso é do jogo político, do jogo democrático. Agora, a mentira, a calúnia, a coisa que é feita para prejudicar a sua imagem, a sua pessoa, isso tem que ser combatido. Não é só com o político, não. O senhor também teve Contra o cidadão. algum atrito com o deputado federal Major Rocha, também. Por que motivo chegou-se a esse nível de tensão? Eu tenho pelo deputado Major Rocha o maior respeito. Ele é um deputado da oposição, faz o seu papel na Câmara dos Deputados. A coisa foi muito simples. O deputado postou o painel de votação numa matéria que era relacionada à retirada de pauta de um determinado tema que versava sobre a política de valorização do salário mínimo, onde se incluía aposentados e pensionistas, e a matéria foi votada para retirada de pauta, para que fosse depois consensualizada e voltasse à votação. Depois até a presidente Dilma apresentou a medida provisória sem nos ouvir. Inclusive, estou apoiando as emendas a favor dos aposentados e pensionistas, porque nós não esperávamos essa medida provisória. Mas, resumindo, conversei pessoalmente com o deputado e disse: olha, Rocha, o teu post, quando você coloca ali contra os aposentados e pensionistas, pode parecer que nós votamos a matéria. Quem não lê o texto, que o texto dele estava bem escrito, mas quem não lê o texto, lê só a manchete, acha que nós votamos contra os aposentados e que não foi isso. Apenas um requerimento de retirada de pauta. O que é normal. Na Câmara tem requerimento de retirada de pauta, de encerramento de discussão, um bocado de coisa. É uma confusão diária. Aliás, nosso tempo está acabando ali, já me sinaliza. Rapaz, Mas vamos ficar mais 2 minutinhos, fica mais 2 minutinhos. Para encerrar, como que o senhor vai navegar nesses tempos turbulentos na Câmara? Aqui no Acre tem toda uma tensão política por conta do momento. Lá em Brasília, da mesma forma, qual vai ser a saída? Trabalhando com a nossa consciência, com a ética, com aquilo que nós fomos eleitos. Defender a vida e a família. Para você ter ideia, nós entramos com um requerimento para derrubar 2 resoluções baixadas pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E olha que nós somos da base. Vamos deixar uma coisa clara. Uma coisa é você ser da base, outra coisa é você ter convicção. E eu tenho convicção daquilo que foi o nosso chamado para a política. E eu sou o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. 2 resoluções, Rogério, que permitem, por exemplo, que um jovem ou uma moça que se declaram homossexuais numa escola possam escolher o banheiro que for utilizar. Isso foi baixado sem ouvir os pais, sem ouvir os professores. Você acharia correto que a sua filha, mulher, tivesse a surpresa do seu banheiro, estivesse usando o banheiro e um jovem entrasse, homem, que se declara homossexual, entrasse no banheiro? Dá o que pensar, dá o que falar. Não é correto, porque não se ouviu os pais. Tem que se ouvir os pais, tem que se ouvir os professores. São situações como essa. Resolução que nós fizemos, que nós combatemos, por exemplo, de permitir o aborto em qualquer mês da gestação, projeto de lei do senhor deputado Jean Willis. Nós não podemos aceitar isso. Aborto não pode ser visto como questão de saúde pública. Isso é vida, Rogério. A vida é um bem inegociável e nós vamos lutar sempre pela vida. Eu entrei com requerimento para que nós possamos votar a Lei Moadi, de autoria do nosso querido ex-deputado Henrique Afonso, que prevê a criminalização do infanticídio nas aldeias indígenas. Hoje, algumas etnias aqui na Amazônia matam crianças, bebês recém-nascidos, porque nascem com algum problema físico ou porque, quando são gêmeos, um deles, para algumas etnias, representa o bem e o outro o mal. Então, uma das crianças é enterrada viva ou abandonada na floresta para ser comida por animais. Então, você acha que isso é correto? A vida está acima de qualquer questão tribal ou de qualquer questão antropológica. A vida é um valor inestimável e nós vamos sempre lutar pela vida. Muito obrigado, deputado federal Alan Rick, do PRB, mais uma vez nos visitando aqui. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, querido. Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, a gente volta já já. Não saia daí.